pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do RH para você Cast, o seu ponto de encontro quinzenal, você já sabe, segunda sim, segunda não, para falar sobre os principais assuntos do momento do RH. Estamos voltando aí de um pequenino hiato aí de julho, mês das férias, espero que você tenha curtido muito, aproveitado muito, e agora vamos aí para o segundo semestre com muito conteúdo, com muita novidade. Começando hoje com uma super convidada para falar de um assunto bem quente, bem importante aí para a cultura dos RHs, e é a integração quando há fusões, quando há aquisições, toda aquela correria, meu Deus, agora o que eu faço como RH, como que eu lido com isso? Quem vai nos guiar nessa jornada é a Simone Oexler, ela que é diretora de recursos humanos da Alaris. Simone, pelo menos até a data da gravação, me corrija se eu estiver errado, a Alaris já tinha 22 aquisições, né? Seja muito bem-vinda. Isso mesmo. Bom, Bruno, obrigada pelo convite. Simone, 22 aquisições. Eu imagino você como diretora de RH, a loucura que deve ser quando chega a notícia, Simone, compramos mais uma. Porque para falar de cultura organizacional, a gente sabe que hoje é uma das grandes dores das empresas. É um assunto muito importante e ao mesmo tempo muito complexo. Eu imagino que por aí a complexidade ganha uns tons a mais, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que funciona essa dinâmica, como que o RH se envolve nisso, esse movimento aí da Alaris, como que isso impacta a rotina de vocês. Bom, a gente não é surpreendido pela notícia de uma aquisição, porque o RH participa desde a decisão de começar uma due diligence. Então, assim, aqui na Alaris, pessoas e cultura é base para a nossa estratégia. Então, quando a gente faz a due diligence, tem todos os temas técnicos, financeiros, de processo, e essa parte de cultura é levada muito, muito a sério, ou seja, é uma parte importante da avaliação que a gente faz da empresa que a gente vai adquirir, né? Nunca aconteceu, mas eventualmente a gente pode ser a área que dá um no-go para determinada aquisição, se a gente entender que aquela cultura é muito, muito diferente da nossa, ou tem alguma característica que a gente entende que não deveríamos seguir, tá? Fomos muito felizes em todas as aquisições que nós fizemos até aqui, especialmente porque a gente, de novo, né, participa desde o início. Então, assim, e o que é esse participar, o que é essa avaliação que o RH faz? A gente busca entender como é não só a estrutura organizacional, quantidade de funcionários, como é a folha de pagamento, mas como as coisas funcionam, como as práticas são colocadas no dia a dia, como são os rituais, como é o jeito de funcionar daquela empresa. E muito mais pautado no que é feito, propriamente dito, do que o que é falado ou o que é escrito nas paredes ou em algum manual, né? Então, a gente pode até receber nos materiais de due diligence materiais sobre cultura, valores, sobre como a empresa funciona. Mas o que a gente procura saber muito é na prática como as coisas funcionam lá, né? E a gente consegue isso estando próximo, visitando, fazendo as entrevistas, fazendo várias conversas. A gente costuma também aprofundar o conhecimento, especialmente do primeiro nível da liderança, que é, né, a liderança que mais influencia, que mais impacta na empresa toda. Então, a gente faz avaliações específicas com esse grupo, tanto para conhecer os profissionais em si, que serão nossos funcionários depois do closing, depois do negócio efetivamente fechado, como também para
para ver futuras oportunidades que esses profissionais possam, né, possam participar, possam ser aproveitados na nossa estrutura. Então, para a gente é fundamental, assim, é muito importante a gente estar próximo, a gente ter um canal de escuta bastante eficaz com a empresa. Então, assim, a gente chega no primeiro dia com muita clareza de que empresa é a Alaris, como que a integração vai funcionar, como que serão as estruturas organizacionais a partir dali. A gente cria alguns espaços de escuta que eu considero bastante importantes, como aplicação de pesquisa de clima de forma periódica, especialmente no primeiro ano da aquisição. E aí, a partir desse fechamento do negócio, a gente procura também fazer eventos com os grupos. Cada gerente, cada diretor costuma fazer rodas de conversa, reuniões individuais, skip level, traz algumas pessoas para a sede da Alaris ou para alguma outra operação da Alaris para ter uma integração, para ter uma troca de experiência. Enfim, a gente fica próximo, busca conhecer mais da empresa, das pessoas, aplica pesquisa de clima de forma periódica, né? E isso vai ajudando a gente aí, tanto conhecendo um pouco mais em profundidade, como também integrando mais rápido. Porém, a gente não pode ir com muita sede ao pote. Eu acho bem importante a gente entender os timings ideais para tomar as decisões, né? Porque tem práticas da empresa que a gente adquire que a gente não vai continuar, não vai ser possível continuar. E existem práticas que, eventualmente, a gente incorpora nas práticas que nós já temos aqui. Então, a gente precisa de um tempo para ter esse conhecimento bem afinado, ter essa sensibilidade de os impactos que determinada decisão vai causar, e, né, para tomar a decisão de que rituais, que práticas, que costumes, né, serão mantidos e quais costumes serão descontinuados. É por aí. Muito bom. Simone, no começo da sua fala, eu gostei que você falou, você trouxe um ponto de um RH tomador de decisões, né? Que embora não tenha acontecido, você tem essa liberdade de conversar com a gestão e orientar que, olha, aqui por conta da cultura, talvez não seja o melhor caminho. E quando você fala que isso só aconteceria com uma cultura muito distante da de vocês, o que seria essa cultura muito distante? Eu queria que você comentasse um pouco quais são os pilares da cultura de vocês, uma vez que a gente prega que toda empresa, para ser forte, competitiva, engajadora, precisa ter a cultura muito bem definida, precisa que as pessoas conheçam a cultura, e esse desafio é maior com vocês. Eu imagino que não possa haver brechas que fragilizem a cultura de vocês de algum modo. Então, como que é essa cultura? Bom, assim, aqui na Lares tem 4 anos que nós estamos, né, aqui na Lares e trabalhando na transformação cultural, e nós temos no dia a dia 3 principais comportamentos que regem tudo que a gente faz. É o que a gente chama de REC, que vem de responsabilidade, entrega e cliente. Então, tudo que a gente fomenta na Alaris em relação a práticas, treinamentos, as decisões que a gente toma, tem a ver com responsabilidade, ou seja, também tem a ver com accountability, mas aí a gente coloca mais para o português, né, que tem a ver com responsabilidade. É a gente saber qual é o nosso papel, o que a gente precisa entregar, e garantir que aquilo aconteça. Então, assim, e eventualmente, eu posso até atuar numa área que não é exatamente a minha, eu posso ir um pouco na área de um vizinho, de uma vizinha, para garantir que o resultado, né, aconteça. Ou seja, eu me sentir responsável pelo trabalho que eu tenho que entregar. Então, assim, foco na entrega então, nessa linha, né, um comportamento bastante importante. Nós somos uma empresa onde, assim, a entrega está, assim, no nosso sangue, né?
Então, assim, compromisso feito é compromisso entregue. Então, assim, não tem, né, não tem como deixar para depois, não tem como, né? Então, assim, é algo que de fato faz parte do nosso dia a dia. A gente contrata pessoas que tenham essa característica, a gente promove pessoas que tenham essa característica e, eventualmente, a gente vai desligar pessoas que não tenham, né, esse drive, esse direcionamento de foco e entrega de resultados, tá? E aí tem o C de cliente, né, ou seja, o cliente é que rege a maioria das nossas decisões. Então, decisões de investimentos, decisão de mudança de rumo, para investir mais onde a gente precisa, garantir satisfação do cliente, é o que, né, o que nos rege aí. Temos uma questão muito forte em relação à integridade, no sentido da gente fazer aquilo que a gente fala, sabe? E falar aquilo que a gente faz. Então, é muito genuíno. Tudo que a gente faz aqui na Lares tem uma questão muito genuína. A gente não implementa nenhuma prática porque essa prática esteja na moda, ou porque seria, sabe, importante naquele momento ter determinada coisa no ar. Não, a gente precisa genuinamente acreditar, né, como ser humano, em primeiro lugar. Então, e as pessoas percebem isso no dia a dia, sabe, Bruno? Tudo que a gente faz, qualquer programa de saúde de vida, programa de diversidade, as capacitações, a formação da liderança, a gente vive aquilo que a gente está propagando, né? E a gente fomenta muito que a liderança seja o exemplo dessa cultura que a gente não quer, né? Que a gente quer que prevaleça. Então, é meio que por aí. Muito bom. E Simone, o como que, até para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que também está passando por um momento, seja de fusão, seja de aquisição, o quão complexo é o começo nisso? Principalmente por ser um momento em que causa um certo medo. A gente está falando, eu acho que quem está ali envolvido na negociação é uma coisa, mas outra coisa são os colaboradores, a rádio peão, os burburinhos, aquela preocupação, puxa, será que o meu benefício vai ser mantido? Será que o modelo de trabalho daqui vai ser o mesmo modelo de trabalho lá? Então, eu entendo quando você fala que há um processo de escutativa, você trouxe durante a conversa a pesquisa de clima, então vocês sempre acompanham o que as pessoas estão sentindo, mas eu imagino que o começo, aquele start, o ponto de partida, é quando o bicho pode pegar um pouquinho, né? Eu que você comentasse o que tem de mais desafiador nesse momento, como que vocês vão superando esses desafios? Assim, toda mudança é desafiadora e uma aquisição ou uma fusão gera, né? Todas ali as fases de reação às mudanças, né? Gera medo, gera insegurança, gera desconfiança, gera raiva, revolta, né? Assim um mix de sentimentos. Em Uhum. primeiro lugar, a gente precisa entender que é assim. Então, assim, as pessoas, quando a gente chega na empresa que a gente acabou de adquirir, as pessoas não estarão na sua zona de conforto, elas não estarão tranquilas, né, como se nada estivesse acontecendo. Elas estarão fora do seu estado normal, digamos, fora, né, da zona de conforto. E a gente Uhum. precisa, em primeiro lugar, entender isso. A gente tem que ter sensibilidade com isso, tem que ter empatia com esse momento. Então, assim, é chegar com cuidado, né? Com humildade, né? Não arrogância, com jeito, entender como as coisas funcionam ali, entender onde a gente tem que ter mais cuidado para pisar, né? Então, tem que ter essa sensibilidade. Outro ponto é clareza. Então, eu posso ter sensibilidade, empatia e ser clara em relação ao processo, né? É importante deixar muito claro para as pessoas da empresa que a gente está adquirindo
como que o processo vai funcionar. Então, assim, no primeiro dia, né, a gente faz uma conversa presencial com toda a liderança da empresa, que é o grupo que até então, né, trouxe a empresa até aquele momento. Nessa hora, a gente valoriza muito esse legado, a gente valoriza muito a trajetória que a empresa construiu até ali naquele momento. Para não gerar, e não queremos mesmo que gere um sentimento de, poxa, nada do que a gente fez até aqui será valorizado. Né? Parece que a gente trabalha anos aqui nessa empresa e agora só o que a empresa que nos comprou faz é que vai valer. Isso não é legal e não seguimos por esse caminho. Muito pelo contrário, a gente valoriza muito o que a empresa construiu até ali. E é uma empresa boa, com práticas boas, por isso que, inclusive, a gente fez o negócio, a gente adquiriu. Né? Então, assim, nesse primeiro momento, a gente chega de forma muito humilde, muito tranquila, muito natural, e só isso já ajuda a minimizar um pouco as ansiedades, tá? Uma outra coisa, que é a pergunta que cada um daqueles líderes tem, o que vai acontecer comigo, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou responder para quem? Qual é o meu objetivo aqui na empresa a partir de agora? E a gente deixa isso cristalinamente claro, tá? Então, assim, a gente demonstra de forma muito prática quem vai reportar para quem a partir desse momento. E aí já as pessoas já começam a se relacionar e a tratar e a se reunir com os líderes novos, né? E isso também favorece bastante tanto a integração, como o engajamento e a familiaridade que essas pessoas terão com seus líderes novos. Importante também a gente valorizar os líderes que trouxeram a empresa até aquele momento, né? Que não seguirão no negócio, porque normalmente, quando a empresa é vendida, o dono da empresa, ele não segue na estrutura, né? Ele sai da empresa a partir daquele dia. Só que aquele dono daquela empresa era a referência de liderança que as pessoas tinham até então, né? Então, essa pessoa precisa ser valorizada, precisa ter o seu espaço, né? Porque para as pessoas que estão lá na empresa, é a referência de liderança que eles têm, e a referência nova, eles ainda não conhecem. Então, as pessoas ficam meio que num limbo, né? Do tipo, eu não tenho mais o gestor que eu sempre tive, que eu confiava, e eu não conheço essas pessoas que estão chegando aqui. Então, por uns dias, por um tempinho, fica assim um certo limbo que a gente precisa ter muita sensibilidade, sabe, para tratar. Então, a gente começa pela liderança, porque se a liderança da empresa tiver alinhada conosco, engajada conosco, percebendo os benefícios que essa aquisição vai trazer para ele, para ela, né, para as suas carreiras, isso vai reverberar para o restante do time, né, é natural. Então, se os líderes estiverem engajados, consequentemente, esse líder vai engajar o restante do time dele, e aí a integração vai se tornar muito mais fácil, muito mais rápida, tá? Então, é nesse sentido, e tem funcionado muito bem, tendo esses cuidados e tendo essa sensibilidade. Muito bom. Simone, caminhando para o final, quero te fazer uma perguntinha dupla. A gente falou muito sobre os sentimentos, o engajamento de quem está chegando, de quem está vindo das empresas adquiridas. Eu queria que você falasse um pouco também como que essa condução com quem já faz parte do grupo, com quem já faz parte do ecossistema de vocês. Não vale falar do RH, tá? Que vai aumentar a folha de pagamento. Queria que você falasse então um pouquinho como que é para quem já está receber a notícia de que uma nova empresa está chegando, outras pessoas estão chegando, talvez uma outra cultura. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, até dando dicas para outras marcas, outras empresas passando por isso. Dá para fazer isso sem um RH bem estruturado?
Tá bom. Bom, duas ótimas perguntas, né? E interessante, porque normalmente a gente pensa só nas pessoas que vão, nas pessoas da empresa adquirida. A gente não toma tantos cuidados com os nossos atuais colaboradores. Aqui a gente toma alguns cuidados, sim. Começa, em primeiro lugar, pela comunicação. Então, assim, eu prezo muito para que os nossos colaboradores saibam das notícias em primeira mão por nós e não pelo mercado. Sim. Então, quando sai a notícia de uma aquisição, assim que a gente libera o fato relevante, quando precisa ter o fato relevante, todos os colaboradores já serão comunicados dessa aquisição. Então, quando tem o closing, a mesma coisa, né? E eles, né, os nossos atuais colaboradores entram onde? Muitos deles trabalham na integração, ou seja, as áreas, né, de TI, de RH, de finanças, jurídico, operações, vendas, enfim, né, as pessoas, engenharia, de todas as áreas trabalham na integração. Então, é um desafio a mais, é um desafio muito gostoso de se ter, porque é um trabalho que a gente vê a empresa crescendo, a empresa expandindo, né? É um desafio profissional, porque eu tenho que integrar sistemas, eu tenho que integrar processos, né? De um jeito que eu pegue o melhor de todos os lados, né? As melhores práticas que aquela empresa tem e que a nossa empresa tem. Eu vou ter que conhecer equipes novas, eu terei colaboradores novos no meu time, que eu terei o desafio de integrar. Então, eu terei mais pessoas no meu time, mais pessoas para eu desenvolver, para eu orientar, eventualmente trocar de função, trocar de trabalho, fazer aí um job rotation, não sei. Enfim, então, a liderança da nossa empresa, ela é sim desafiada quando a gente tem uma aquisição, por conta dessa novidade, né? Então, a gente tem pessoas diferentes, pessoas novas, que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa cuidar, processos que eu preciso incorporar, aqueles que eu já tenho no dia a dia. E eu acho que tem um sentimento bacana também quando isso acontece, que é um pouco de, como eu posso dizer, em alguns cenários a gente pode ter um pouquinho de concorrência, porque pode dar uma certa insegurança também nos colaboradores da empresa que adquiriu, né, a outra empresa. Então, assim, será que aquele de lá, aquele profissional de lá é melhor do que eu? Então, isso gera um pouco também de desconforto, né, e de todo mundo saindo da sua zona de conforto, acho que por uma boa causa. Então, não é um processo neutro para quem está, né, na empresa que adquiriu, né, a outra companhia. Acho que é um processo bem, bem bacana e bem enriquecedor e que dá, enfim, um leque aí de oportunidades, né? E em relação à segunda pergunta, né, sobre a estruturação do RH, assim, ó, um RH não estruturado não vai a lugar nenhum, né? Com aquisição ou sem aquisição. E em se tratando de adquirir uma nova empresa, gerenciar uma nova folha de pagamento, a gente precisa, sim, estar muito bem estruturado. Com os seus papéis, as pessoas certas, nos lugares certos, os processos muito bem desenhados, o sistema preparado, né? Então, assim, as plataformas, os nossos sistemas precisam estar preparados para, enfim, de hoje para amanhã a gente tombar mais 100, 200, 300, 500 funcionários. Tudo tem que estar muito bem azeitado, tá? Porque a gente lidera muito da integração, a gente RH, né? A gente tem esse papel bastante ativo. E se o nosso processo não estiver atualizado, não estiver bem feitinho, se as nossas plataformas não estiverem robustas o suficiente para receber esses novos colaboradores, a coisa não vai funcionar, né? Então, imagina a gente tombar uma folha de pagamento e a folha de pagamento dos times da empresa adquirida sai toda errada, né? Já começamos com
da forma errada, ou seja, já gera um ruído, já gera uma insegurança, já gera um monte de problema. Então, tudo no RH precisa estar muito redondinho. Simone, muito obrigado pela. Peraí, voltando. Em 3, 2, 1. Simone, muito obrigado pela sua participação. Incrível tudo que você trouxe. Eu só consigo pensar na loucura que é toda essa jornada, todo esse processo quando tem uma empresa nova chegando. Parabéns aí pelo trabalho na Lares e, claro, parabéns por todo o trabalho do RH sendo feito aí também. E, de novo, muito obrigado pela participação. Bom, obrigada, Bruno. Eu sou muito suspeita para falar, tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu na Lares, né, nesses últimos 4 anos. E, enfim, acho que a gente tem alguma história para contar, algumas práticas bem interessantes para compartilhar. E eu fico muito, muito feliz de podendo estar, né, de poder estar fazendo isso aqui no seu programa. Muito bom. E aí, pessoal, curtiram o episódio de hoje? Eu gostei muito. Como eu falei para Simone, eu imagino o tanto de trabalho que esse processo dá, mas com o RH estratégico, bem estruturado, protagonista, envolvido do processo, tudo flui muito bem, né? É isso que a gente sempre defende aqui, um RH mais empoderado, um RH mais forte, um RH que esteja de fato sentado ali na mesa junto com os decisores. Recadinhos finais, então. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, ativa o sininho de notificação, deixa o like, comenta. A gente sempre gosta muito de interagir com vocês. Mesma coisa para você acompanhando pelo seu tocador de preferência. Deixa ativado para receber os episódios sempre. Tem muita coisa bacana ainda para rolar esse ano. Muitos assuntos que eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá bom? Acompanhe também nossas redes sociais do RH para você, LinkedIn, Facebook, Instagram. Todos os dias tem muito conteúdo, muita novidade, tudo para juntos a gente fortalecer ainda mais o RH. Combinado? Então é isso, pessoal. A gente se vê e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.